Oi galera, tudo bem com vocês? Bom, hoje a gente vai fazer a nossa aulinha prática, né? Nossa aula prática sobre membrana plasmática, tá bom? Então hoje a gente vai ver como que a permeabilidade seletiva ela funciona dentro da célula. Então, como que a gente repara quando uma substância entra ou sai dentro da célula? A gente vai observar hoje utilizando uma beterraba. Então vai ser um experimento super legal, super divertido, que vocês podem fazer aí na casa de vocês. A gente vai usar só coisinhas que todo mundo tem, tá bom? Vocês têm aí na casa de vocês. Então é bem simples e espero que vocês façam também. Então bora lá? Vamos começar então falando dos materiais que vamos utilizar, tá bom? Primeiramente vamos utilizar uma beterraba, tá? Vocês podem pegar a menor que tiver aí, porque a gente vai utilizar só uns pedacinhos mesmo. Água, tá bom, gente? Um pouquinho de água, eu peguei aqui um copão cheio já. Detergente também. Álcool 70, que eu coloquei nesse frasquinho aqui, e acredito que todos vocês tenham, principalmente agora em época de pandemia, né? Muito importante ter em casa. E alguns frasquinhos também, uns frasquinhos plásticos transparentes, no qual a gente vai colocar os pedacinhos de beterraba dentro. E uma faquinha também para cortar. Tá bom, gente? Então vamos começar. Agora vocês não vão mais me ver porque a gente vai se concentrar aqui no experimento, beleza? Então a primeira coisa que eu fiz aqui foi separar 3 potinhos bem pequenos e separar o que vai em cada uma delas. Então aqui só água destilada, aqui vai ser água destilada mais detergente, tá? Esse detergente vai ser diluído na água e nesse frasquinho aqui vai estar o álcool. Então vamos iniciar cortando a beterraba, tá bom, gente? Então a gente vai cortar essa beterraba mais ou menos com 1 centímetro. Se vocês não têm uma régua, não tem nada aí para medir, vocês podem utilizar essa nossa falange aqui do dedo, essa primeira falange. Então vocês pegam algum dedo de vocês, né, e vocês contam a partir dessa primeira partezinha aqui, mede e faz tudo igual. Tem que ser mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Eu também estou utilizando esse papel toalha aqui para não fazer sujeira, mais um pouco aqui. E outra coisa que eu esqueci de falar para vocês é um medidorzinho, tá bom? Esses medidores de medicamento mesmo, ou se vocês têm uma seringa para medir, porque esses líquidos que vão estar aqui, eles precisam estar na mesma quantidade, tá? Então vamos iniciar. E não esquece de retirar a casca. Pronto, já temos aqui os 3 pedacinhos de beterraba, tá? Tudo mais ou menos do mesmo tamanho. Então, primeiramente, a gente vai lavar esses pedaços. Então, a gente vai colocar esses 3 pedacinhos em um pote e vai encher de água. Já podemos ver a coloração saindo aqui. Nós precisamos fazer isso para retirar, né, esse excesso de pigmento que está na beterraba logo quando a gente corta. Então eu já misturei bastante aqui, já saiu bem a coloração e já podemos secar. Então vou secar bem essa beterraba, tá bom? Deixar ela bem sequinha. E agora já podemos adicionar elas em cada um dos seus respectivos potinhos. Depois disso, vamos fazer a nossa misturinha de detergente com água, beleza? Eu peguei o potinho aqui, vamos encher de detergente, mais ou menos essa quantidade aqui, e água. Misturinha feita, vamos iniciar então a colocar
os nossos líquidos dentro dos potinhos. Vamos começar então com a água, 10 ml. Então a gente pega um potinho desse de medicamento mesmo e vamos colocar 10 ml aqui dentro. Agora vamos colocar o álcool. Lembrando vocês que precisa ser álcool 70. Agora bora enxaguar esse potinho para não interferir na hora que a gente colocar a água misturada com detergente. Água com detergente agora, 10 ml também. Agora vamos esperar meia hora e ver o que acontece. Em apenas 5 minutos, a gente já pode observar o tanto de pigmento que saiu dessa beterraba. Lembrando que esse pigmento ele sai da célula, ele está dentro da organela que passa pela membrana plasmática e assim para o meio extracelular. E qual que é o meio extracelular, gente? É a água em que essa beterraba está, essa água com detergente e esse álcool. Então, enquanto essa meia horinha aí vai passando, vamos discutindo por que a gente está fazendo esse experimento e como que ele vai mostrar pra gente a função ali da membrana e a sua permeabilidade. Bom, primeiramente vocês têm que lembrar da célula vegetal, que é uma célula eucariote. Essas células, elas possuem umas organelas chamadas de plastos ou plastídeos. Lembra deles? Que eles possuem coloração. São nessas organelas que são realizadas a fotossíntese e também armazenamento de substâncias. Então, como nessas organelas tem os pigmentos, a gente pode lembrar dos cloroplastos, que possuem a coloração verde, dos cromoplastos, que possuem aquela coloração mais alaranjada, meio avermelhada, amarelada. Também temos os leucoplastos, que não possuem coloração. Então, como nessas organelas, nestes plastídeos, possuem ali uma pigmentação, a gente consegue observar essa pigmentação saindo da membrana. Então, do meio intracelular, ela vai passar pelo meio extracelular. Então, a gente consegue observar essa substância, a olho nu aqui. E agora a gente vai ver a quantidade de pigmento que saíram desses plastos, dos plastos e atravessaram a membrana plasmática para ir para o meio extracelular, que é o meio, de fora, é o meio fora da célula. Então, a gente pode observar aqui na beterraba que ficou dentro da água, submersa ali na água, saiu ali um pouco de coloração, mas não tanto. Então, vocês podem observar ali que a água ainda está bem clarinha. Na beterraba, que foi colocada em água com detergente, detergente diluído em água, já podemos observar que mais coloração saiu dela, Então, tem muita coloração dentro dessa água com detergente, no meio extracelular. Então, mais pigmento passou pela membrana. Por que será que mais pigmento passou pela membrana do que com essa beterraba que estava submersa na água? Por último, temos a beterraba submersa em álcool. E essa beterraba você pode ver o tanto de coloração que saiu, um tanto de coloração que está no meio extracelular. Então, o álcool possibilitou com que pudesse sair mais pigmento ainda dos plastos e assim atravessar a membrana plasmática. E por que será que isso aconteceu, gente? Por que uma quantidade diferente de coloração de pigmento saiu em cada substância ali, em cada líquido em que essas células foram submersas? Vamos conversar então sobre os nossos resultados. A gente viu que na beterraba que estava submersa ali apenas na água, substância saiu, a coloração saiu um pouco, mas não tanto quanto na beterraba que estava com detergente e água e muito menos com aquela que estava dentro do álcool 70. O que estava no álcool foi o que mais saiu coloração, mais saiu pigmento. E por que será que isso aconteceu? A água é uma substância que ela entra e sai livremente, mais livremente pela membrana plasmática. Então, ela vai entrar ali dentro da célula, dentro da membrana plasmática, sem que altere muito essa célula, porque a água é uma substância que pode entrar e sair livremente pela célula.
Já a beterraba que estava submersa ali no detergente com água, a gente pode observar que sai um pouco mais de pigmento. Isso acontece porque o detergente ele tem ali o poder de mudar a conformação da membrana plasmática. E isso faz com que saia mais pigmento desses plásticos, né? Isso não era para acontecer, isso não poderia acontecer, mas aconteceu devido ao detergente. O álcool 70, ele também pode alterar ali a membrana plasmática e isso faz com que essa pigmentação saia em maior quantidade. E é por isso que na beterraba que estava no detergente e na beterraba que estava no álcool saiu mais pigmentação. Por quê? Porque alterou ali a membrana plasmática. Isso não é normal de acontecer, isso normalmente não poderia acontecer, mas isso aconteceu devido aos produtos que nós utilizamos. Vou deixar com vocês então as imagens do nosso experimento, né? O resultado final aí da água, o resultado final da beterraba na água e no detergente e a beterraba no álcool. Eu espero que essa aula prática tenha dado uma luz aí para vocês entenderem melhor como que essa permeabilidade funciona e espero também que vocês realizem esse experimento porque é muito legal, vocês viram ali que a gente só utiliza, né, coisinhas que a gente já tem em casa, uma beterraba, você pode pegar uma beterraba bem pequena porque só vamos utilizar uns pedacinhos, então é muito interessante, é muito legal e obrigada por assistirem. Beijos!